Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Que a graça e a paz que vem de Cristo Jesus possam na sua vida contribuir para a sua felicidade, para a sua alegria, para a sua vida de fé, para a sua vida de esperança, para que você, no enfrentamento que você naturalmente é obrigado a diariamente debater, você possa saber que você não é um perdedor, você é um vencedor, uma vencedora. Mais do que isso, você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedora. Então é hora de tomar posse das promessas de Deus e desfrutá-las a cada dia, obedecendo os valores, princípios, orientações, regras que Deus estabelece através da sua palavra. Quando você lê a Bíblia, você não está simplesmente lendo um livro, você está ouvindo a voz de Deus dizendo que Ele te ama, dizendo que Ele espera de você fidelidade, de que Ele espera de você compromisso, porque Ele é fiel. Ele tem compromisso conosco. Então nós precisamos de entender que essa é uma caminhada de via de mão dupla. É Deus e você. É Deus e a sua vida. Então não é viver como se Deus não existisse. Quantas pessoas têm a oportunidade de conversar com Deus, falar com Deus, obedecer a Deus, conhecer a Deus, servir a Deus, mas acham que são tão importantes, tão ilustres, tão fortes, que nunca vão precisar de Deus. Esse é o maior erro que o ser humano comete, é pensar que não vai precisar de Deus. A Bíblia mostra a história de um rei que pensava que era o dono pelas suas conquistas, pelas suas realizações, pela sua força, havia conquistado várias nações, subjugado vários povos. Ele convoca uma festa e enquanto está ali festejando, ele diz os maiores impropérios possíveis, imagináveis contra Deus, abusa de Deus, zomba de Deus, diz que é o maior, eu sou o mais importante, o mais ilustre e tal. Olha aí, conquistei esse povo que se diz cristão, se diz crente, que se diz servir a Deus, se diz ser o representante de Deus na terra, que eram os hebreus na época. E ele disse, olha, para provar para vocês que esse Deus dele não está com nada, eu vou mandar trazer todos os objetos sagrados que foram trazidos da terra deles, e nós vamos beber vinho e cachaça aqui, vamos fazer uma farra aqui em cima desses objetos sagrados. E aí introduziram todos, e o povo ria, e aplaudia, e achava graça. É assim mesmo, Sua Majestade, você é o maior, coisa assim. De repente, sabe o que acontece? Aparece uma mão na parede escrevendo certas frases, e aquilo trouxe um pavor. Já pensou, você está num ambiente, de repente aparece uma mão sozinha lá na parede, escrevendo uma frase dizendo que o seu tempo acabou, que os seus dias foram contados, que você vai ser condenado, que você vai ser morto e coisas assim. Você vai ficar apavorado. Então imagina o pavor que aquele rei, porque ele pensava que era o maior e agora aquele que é o maior, aquele que é o mais importante, aquele que é o mais poderoso, aquele que é eterno, aquele que ninguém dele se zomba. E não deve zombar mesmo, porque se zomba, paga caro por isso. Chega ali com a mão, simplesmente usando uma mãozinha só, e vai lá na parede escrever, olha, o seu reino foi contado, a sua vida foi decretado o fim dela, você foi condenado, você será tirado. Naquela mesma noite, ele veio um vendaval ali, acabou com tudo, destruiu aquela nação, destruiu aquele palácio, destruiu aquela festa, destruiu tudo aquilo, porque de Deus não se zomba, não se brinca com Deus. Nós precisamos ter respeito, reverência a Deus. Martinho Lutero dizia que quando ele ia escrever o nome de Deus, ele só usava uma caneta. Ele estava lá escrevendo, sempre usava duas canetas, uma ficava no tinteiro e a outra na sua mão. Quando ele estava escrevendo uma frase lá, tipo assim, eu amo
a Deus. Quando chegava na palavra que ele escreveu o nome de Deus, ele mudava de caneta. Ele pegava aquela caneta que ele só usava para escrever o nome de Deus, escrevia lá, completava a frase com aquela caneta especial. Isso é uma atitude de reverência, é uma atitude de respeito, é uma atitude que você engrandece a Deus. E nós precisamos de entender que esta é a verdade. Eu desejo que as bênçãos de Deus estejam fluindo sobre você. Falando ao coração de hoje, está começando. Tenho meia hora para passar com você. Vamos fazer dessa meia hora um encontro com Deus? Um momento devocional com Deus? Um momento de culto a Deus? Tenho certeza que você será altamente recompensado por isso. Durante o programa eu faço 2 orações. Na primeira, eu vou pedir a Deus a recompensa na vida daqueles que contribuem com o programa. Na segunda oração, eu vou pedir para Deus operar milagres, vou pedir em nome de Jesus, para Deus operar milagres na vida de todos vocês. Inclusive na vida daqueles cujos nomes vão chegando para mim no transcorrer do programa em outros horários. Eu vou apresentar todos diante de Deus no altar da intercessão e creio no milagre, porque eu falo de um Deus que pode todas as coisas, eu falo de um Deus que tem poder sobre os impossíveis da vida, eu falo de um Deus que opera milagres, eu falo de um Deus que opera maravilhas e é isso que eu vou pedir para acontecer na sua vida, milagres e maravilhas, porque só Deus pode fazer isso e vai fazer em nome de Jesus na sua vida. Então, olha, assista o programa até o final e vamos orar juntos no altar da intercessão, porque Deus tem uma obra, Deus tem milagres, Deus tem bênçãos para você. Há 814 semanas eu proponho aqui as campanhas dos Salmos. O salmo dessa semana é o Salmo 65. Salmo que eu quero que você leia durante 5 dias, 20 vezes por dia, 100 vezes no total. Faça a campanha do Salmo 65 e deixa Deus fazer uma grande obra na sua vida. Deus quer te abençoar de maneira especial. Deus quer operar milagres no seu coração. Deus quer te dar a oportunidade de você vivenciar algo novo, precioso, forte para a sua vida. Porque com Deus é assim. Com Deus você se fortalece e se fortalecendo, aquilo que levanta contra você, que parecia ser um gigante, algo grande, algo invencível, passa a ser uma formiguinha, passa a ser uma bactériazinha que você vai vencendo e triunfando e cantando e alegrando e fortalecendo. Então faça a campanha do Salmo 65, aplica ao seu coração todas as palavras deste Salmo e deixa Deus fazer uma grande obra na sua vida. Quero fazer a primeira oração do programa de hoje. Quero pedir a Deus uma bênção especial na vida de todos vocês que contribuem com o programa. Vocês não imaginam a importância dessa contribuição. Às vezes você diz, mas eu gostaria de contribuir, mas a vida está apertada. Isso é investimento. Se você abre o coração para investir, Deus trabalha em outras áreas da sua vida para que você seja próspero, abençoado. Porque você contribuindo com essa obra, você está me ajudando e juntos nós estamos levando Cristo, levando paz, levando esperança, levando alegria, levando fé, levando vitória a muitas pessoas que pensam que a vida é só sofrimento e só tristeza. Com Cristo, a vida é melhor. E a vida melhor nós teremos quando permitirmos que a palavra de Deus esteja trazendo aos nossos corações aquele lenitivo importante de alegria, de paz e realização interiores. Deus tem isso e muito mais para você. Você já adicionou o nosso WhatsApp no seu? Faça isso, vai lá na sua agenda de contatos, coloca o número do WhatsApp, esse primeiro número que você vê aí na tela, e manda uma mensagenzinha para o nosso WhatsApp e chegando aqui você já recebe a resposta e a partir daí você pode assistir o Falando ao Coração pelo WhatsApp, você pode fazer o seu pedido de oração pelo WhatsApp, você pode tornar-se um evangelista pelo WhatsApp, é só você entrar em contato conosco. Você vai ser ricamente abençoado. Pode, inclusive, fazer a campanha lendo o Salmo de campanha da semana pelo seu WhatsApp. E daqui uns dias nós vamos ter o nosso app. Será o nosso aplicativo, um aplicativo novo, com uma nova linguagem, uma nova roupagem, tudo preparado para você que você possa
com facilidade, onde estiver, assistir o Falando ao Coração e ser ricamente abençoado por Deus. Deus tem uma obra para fazer na sua vida através do Falando ao Coração, porque aqui é uma agência de proclamação do Evangelho. Aqui é um meio eficaz de edificar vidas, abençoar pessoas e levar você a viver cada dia mais perto de Deus. Deus tem sempre algo forte e precioso para a sua vida através do Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Quero neste instante orar com você, que é um evangelista associado, que contribui com esta obra, fazendo isso com fé, mas também com compromisso. E Deus há de recompensar você. Oremos juntos. Querido Deus, bondoso Pai, obrigado por cada pessoa que contribui com esta obra. É uma obra de fé, é uma obra evangelística, é uma obra missionária. E essas pessoas que somam comigo neste propósito são verdadeiramente instrumentos nas tuas mãos para que a tua palavra possa chegar nos lugares mais distantes deste planeta. Pai, abençoa e recompensa cada contribuinte do programa. Eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Vamos para a mensagem bíblica de hoje? Leia comigo Lucas capítulo 22, versículos 61 e 62. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. A história do homem é marcada por acertos e desacertos. Infelizmente, um desacerto tende a anular todos os acertos na vida da pessoa. Infelizmente é assim. Mas nós precisamos trabalhar para que tenhamos menos desacertos e mais acertos. Por isso nós precisamos de contar sempre com a misericórdia de Deus. Porque por melhor que venhamos ser, por mais esforço que concentremos para sermos melhor, vêm as falhas, vêm os erros, vêm as atitudes impróprias, vêm as reações, muitas vezes, de ímpeto da nossa vida, impensadas, e essas reações nos levam a ferir as pessoas, nos levam a ofender a Deus, nos levam a desobedecer aquilo que conhecemos em Deus. O apóstolo Pedro foi aquele homem chamado por Cristo, ele que estava pescando junto com seu irmão. Jesus passou por lá e disse: Pedro, deixa as redes e siga-me. Pedro olhou bem para Jesus e naquela hora ele teve um lampejo de felicidade e ele obedeceu o chamado de Cristo. Deixou as redes, deixou o barco e seguiu a Cristo, sem saber o que seria, como seria essa caminhada, o que o esperaria pela frente, mas ele, aquele homem disposto, aquele homem intrépido, aquele homem de respostas rápidas, aquele homem de atitudes muitas vezes impensadas, seguiu a Cristo. Porque todos aqueles que seguem a Cristo são humanos, são pessoas como Pedro, como João, que era mais comedido, como Tiago, que era mais sábio, como Filipe, que era mais obediente, e assim por diante. Nós não podemos estar apontando o dedo e condenando alguma pessoa que nesta caminhada, por alguma razão, comete um deslize, comete uma falha. Se nós podemos ajudar, vamos ajudar. Se nós podemos perdoar, vamos perdoar. Então, Pedro era aquele homem que, juntamente com os outros, que eram mais 11, formavam 12, o colégio apostólico de Jesus, chamados discípulos de Cristo, chamado apóstolos do Senhor Jesus, e onde Jesus estava, Pedro estava junto, muito próximo de Jesus. Tanto é que em determinadas situações, Jesus chamava 3 para estar com ele, Pedro, Tiago e João. Ele disse: vocês fiquem comigo, vocês me acompanhem, vocês entrem neste local comigo. Então, eles tinham um privilégio, que eu poderia dizer especial,
por méritos deles, por disposição deles, porque muitas pessoas elas se entregam com mais intensidade, outras às vezes têm mais dificuldades. E naqueles 12, esses 3 é aqueles que estavam mais próximos de Jesus, e claro, quem está mais próximo é mais lembrado. E aí Pedro era aquele homem que estava sempre pronto a tirar uma espada para defender a Jesus, sempre pronto a dizer uma palavra que demonstrasse sua fidelidade a Jesus, era sempre pronto a dizer que se Cristo tivesse que morrer, ele morreria junto, e assim por diante. E chegou no momento em que Jesus disse para Pedro, Pedro, olha, cuida bem da sua vida, porque hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Para Pedro, aquilo foi uma bofetada. E Pedro pensou consigo, logo eu, vou negar ao Senhor? De forma alguma, nunca faria tal coisa. Mas na vida, muitas vezes você faz o que não gostaria de fazer. Você faz o que não queria fazer. Paulo chegou a dizer, o mal que eu não quero fazer está sempre comigo. O bem que eu quero fazer, muitas vezes se afasta de mim. Então, nós não temos pleno controle das nossas reações. Nós temos, às vezes, dificuldades. Quantas vezes você que está me assistindo disse uma palavra e depois você voltou atrás e concluiu que não deveria ter dito aquela palavra? Quantas vezes você faz um gesto e aí depois você se arrepende amargamente daquilo? Porque você não queria ter feito tal coisa, mas de repente você viu. Então veja, ao invés de acusar aqueles que muitas vezes falham diante de certas situações, nós devemos ter cuidado para não entrar e não incorrer no mesmo erro, na mesma situação. Um dia levaram uma mulher para Jesus e aquela mulher estava sendo condenada, está sendo acusada e condenada por algumas pessoas porque ela estava em pecado. E cada um estava com uma pedra na mão para jogar nela. Aí Jesus olhou para aqueles que ali estavam diante dele, apresentando aquela mulher que, segundo eles, deveria morrer. Jesus disse, tá bom, pode fazer o que vocês acham que deve fazer. Só que tem um detalhe, aquele que entre vós não cometeu nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Cada um olhou para dentro de si e disse, quem sou eu para tirar uma pedra? Porque cada um viu o seu próprio pecado, viu o seu próprio erro, viu a sua própria dificuldade. Aí um virou as costas e foi embora, o outro também, o outro também. Agora mesmo Jesus levanta os olhos e vê diante dele só a mulher e pergunta, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor, ninguém me condenou. Ele disse, nem eu te condeno, vai e não peques mais. O ser humano é um ser carente de aperfeiçoamento. O ser humano é um ser carente de ser trabalhado. E Deus quer trabalhar para cada dia ele melhorar. Mas todos nós temos as nossas falhas, os nossos erros, as nossas transgressões, os nossos pecados. E a Bíblia chega a dizer, se alguém diz que não comete nenhum pecado, ele é mentiroso. E só de mentir já está cometendo o pecado, porque a mentira é do diabo, não é do ser humano. Não é nossa, não é de Deus, é do diabo. E o diabo quer que nós sejamos mentirosos para ser condenados, como ele está condenado à morte eterna. Então Pedro, naquela hora, quando ouviu de Jesus essa palavra, olha Pedro, hoje você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Ele disse que nunca seria capaz de fazer isso, nunca teria uma atitude dessa. Mas Jesus é preso. A Bíblia diz assim, na opressão, até o sábio endoidece. Quando Jesus é preso, Pedro começa a entrar em parafuso. E diz, mas como? O meu mestre, o meu líder, o meu Senhor, aquele que quando chegou um batalhão de policiais até ele para prendê-lo, ele só perguntou a quem buscais, todos caíram por terra, agora ele é preso? Ah, eu não acredito nisso. Entrou em dificuldade. E agora ele está vendo aquilo, Jesus sendo levado de uma sala de julgamento para outra sala, sendo arrastado, recebendo chicotadas, cusparada no rosto, tapa e assim por diante, recebendo uma coroa de espinho. Ele fica totalmente transtornado. E ele vai assentar-se em uma fogueira para aquecer, a noite era fria. E logo ele está ali conversando com as pessoas, chegou uma pessoa para ele, escuta, você é companheiro dele? Ele olhou para aquela pessoa, e a primeira reação dele, o primeiro ímpeto dele foi negar.
com medo de que aquilo que estava acontecendo com Jesus pudesse acontecer com ele também. Ele disse, olha, não conheço esse homem. Passou um pouco, chega outra pessoa e coloca-se do lado dele, começa a conversar. De repente, ao ouvir o sotaque dele, ou ouvir a maneira dele falar, disse, você é um deles? É um dos dele? Ele disse, eu? De forma alguma. Nunca vi esse homem. Não tenho nada com ele. Negou a segunda vez. Passa um pouco, chega outra pessoa e conversa com ele e faz a mesma pergunta. Você é companheiro de Jesus. Conta para mim, como que é ser companheiro de Jesus? Ah, por favor, não conheço esse homem não. Tem nada a ver com esse homem. Negou 3 vezes. Em seguida, o que é que acontece? O galo canta lá no puleiro. E ele ouve o galo cantar. Nesta hora, ele cai em si. E lembra do que Jesus tinha dito. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Você vai me negar 3 vezes. Pedro disse, nunca farei tal coisa. Então, olha, nunca diga que você não fará isso ou aquilo. Eu peço a Deus que me dê graça para não fazer isso. Peço a Deus para me dar força para não fazer isso. Mas nunca fala que você não vai fazer. Porque, olha, o risco que correu Pedro é o risco que corre você também, cada pessoa nesta vida. Pedro poderia ser chamado de o principal apóstolo, o mais próximo, o mais forte, o mais impetuoso, aquele que ninguém esperava que ele cometesse um deslize. Era um homem corajoso, era um homem intrépido, e agora está caindo numa situação dessa, de negar Jesus diante de alguém que só questionou. Ninguém estava ali ameaçando ele. Mas ele, já dominado pelo medo e pelo pavor, preferiu negar a Jesus. E ali, naquela hora, quando ele está vivendo aquele dilema, aquele sofrimento de ter negado Jesus, Jesus vai passando por ele e ele cruza os olhos com os olhos de Jesus. E diz o texto que naquela hora ele chorou amargamente. O chorar amargamente por Pedro foi a saída dele, foi a solução para a vida dele, foi a maneira de consertar diante de Jesus, foi a maneira dele entender que, apesar de toda a força que ele demonstrava ter, ele era um homem frágil, ele era uma pessoa carente, era uma pessoa necessitada, porque diz que os grandes não choram, os fortes dizem não choram, mas o choro é um atestado de fraqueza. E todos nós somos frágeis. Todos nós temos as nossas fraquezas. Então, nunca pode dizer que nunca fará tal coisa. Porque tudo nesta vida, infelizmente, está diante de nós. E nós precisamos pedir graça de Deus, misericórdia de Deus, para não entrar nesses caminhos difíceis que a vida muitas vezes nos oferece. E Pedro, naquela hora, chorou amargamente. Olha, cuidado com a sua própria vida. Nunca diga, eu nunca faria tal coisa. Eu não tenho nada com... Não, cuidado. Deus tem algo forte para você. Deus tem algo grande para a sua vida. Então, busca Ele de coração. Aproxime-se dEle pela fé e peça a Ele misericórdia. Misericórdia. Porque só a misericórdia de Deus para nos cobrir, só a misericórdia de Deus para nos alcançar, só a misericórdia de Deus para nos fazer vitoriosos e felizes nesta vida. Porque de nós mesmos, olha o exemplo de Pedro, de nós mesmos não temos força suficiente. Não temos capacidade suficiente, não temos recursos suficientes para dizer que não fará tal coisa, que nunca faríamos tal coisa. Nós temos que pedir, Senhor, me livra disso, me livra dessas coisas, tenha misericórdia de mim, haja, Senhor, a meu favor, me defenda dessa situação, me cubra com o teu manto de poder, me dá a cada dia força para vencer todo tipo de desafio que a vida quer apresentar. Teve saída para Pedro? Claro que sim. Porque a saída será sempre o arrependimento. Arrependei-vos e confessai os vossos pecados, porque aí alcançamos a misericórdia. Aquele que arrepende, alcança a vitória, alcança a vida, alcança a alegria e alcança a reparação da sua comunhão com Deus. O arrependimento é o caminho mais curto para você aproximar-se de Deus e voltar a viver uma vida nova e preciosa. Você que já afastou de Deus, saiba, assim como teve saída para Pedro, tem para você também.
Assim como teve vitória para Pedro, tem vitória para você também. O choro amargo de Pedro é a resposta mais forte para o seu arrependimento. E você pode adotar o mesmo caminho, o caminho do arrependimento. Se você vai com isso chorar, se entristecer, se lastimar, cada um tem uma reação de uma forma. Pedro chorou e chorou amargamente, mas o perdão chegou para ele. E a partir dali você não vai ver esse Pedro nunca mais cometendo qualquer tipo de deslize, porque aquilo foi uma experiência forte na vida dele. Tenha experiências com Deus, conheça melhor a Deus e você será uma pessoa muito forte, feliz. E Deus tem uma linda história para você. E o final da sua história será muito melhor do que o início, porque na sua história você tem altos e baixos, mas quando chegar lá no fim, você vai fincar a bandeira e vai dizer: venci, venci no nome de Jesus e hoje sou mais do que vencedor. Abra seu coração, receba Cristo, volte para Cristo, tenha em Cristo o seu porto seguro e você será alguém muito melhor e muito mais abençoado e vitorioso. Amém. Quero aqui ungir a minha mão, vou estender essa mão ungida no vídeo e vou ministrar no nome de Jesus força, alegria, poder, vitória, milagres sobre todos vocês. Oremos agora? Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela tua bondade para com todos nós. Neste instante, no nome de Jesus, eu quero pedir bênçãos na vida de todos os que oram comigo, de todos os nomes que têm chegado aqui para mim. Que o Senhor possa olhar e ver agora cada uma dessas pessoas, onde elas se encontram, e estender as mãos sobre elas e operar os mais diferentes milagres de acordo com a carência e a necessidade de cada pessoa. O Senhor é aquele que sonda os corações. O Senhor é aquele que tem misericórdia e nos ama com profundidade. Por isso eu peço a favor de todas estas pessoas. Alcança-as com teu poder e com teu amor. Envolva-os todos com a tua graça e faça com que vivam cada um, ó Pai, um tempo de refrigério, um tempo de alegria, um tempo de paz, um tempo de crescimento, um tempo de fortalecimento, um tempo de saúde, um tempo de vitória. Se com todas essas pessoas eu oro sempre no teu nome, Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero agradecer a todos pela honrosa sintonia. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Deixo com vocês o meu abraço ungido, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, tenham o melhor de Deus acontecendo na vida de vocês. Deus vos abençoe grandemente e digam comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.